Olá, bem-vindos ao primeiro episódio especial do nosso podcast comemorativo, onde celebramos 9 anos de sucesso da Long Vision, uma renomada empresa de educação corporativa e parceira autorizada da metodologia de 5 Behaviors, que vem há quase uma década capacitando líderes dentro de grandes empresas. A Long Vision oferece soluções para tornar as equipes mais eficientes e colaborativas, reduzindo o estresse e aumentando a felicidade. A empresa se destaca no Brasil aplicando a metodologia que trabalha com os 5 comportamentos de uma equipe coesa, por estar entre as 13 empresas no mundo que mais capacitam times com treinamento de 5 Behaviors. E quem vai contar essa jornada de sucesso são os sócios e fundadores da empresa, Eduardo Sguario e Penelope White. Que bom ter vocês aqui. E claro que a gente quer saber, como foi esse encontro? Como começa a Long Vision? Começa 16 anos atrás, quando eu cheguei aqui no Brasil, da Inglaterra. Mas eu vou pedir o Edu contar a nossa história, de fato, como que a gente se conheceu. Vai lá, Edu. Claro. Adri, um prazer estar com você aqui e estrear esse novo modelo para nós aqui de comunicar um pouquinho o que a gente vem fazendo há muito tempo. A Long Vision nasceu de alguns encontros não planejados. Eu dava aula de inglês aqui em Curitiba e dava aula para vários executivos, e um deles, o Dr. Miguel Krieger, sócio fundador do Grupo Boticário. Que na verdade eu era o aluno, né? A pretensão da minha parte falar que eu dava aula para ele. Eu aprendi muito nesses encontros, e numa dessas aulas o Dr. Miguel me entrega o currículo da Penélope. Naquela época o currículo era assim, como você está na tua frente em papel. Aqui. Não era nada digital. E o Dr. Miguel me entrega o currículo e fala: Eduardo, veja se essa britânica, inglesa, cantora de ópera não pode dar aula de inglês na tua escola. E aí eu fui analisar o currículo da Penélope. Eu vi que ela era arqueóloga de formação, cantora de ópera, formada com uma especialização na psicologia da performance. Estou até fazendo um spoiler aqui já, te apresentando. Especialista na evolução humana. E quando eu vi aquele currículo, eu falei para o Dr. Miguel: ela não veio dar aula de inglês aqui no Brasil, mas vou conversar com a Penélope. E conversei com ela, e esse foi o início dessa linda jornada que a gente vem fazendo já juntos há praticamente 16 anos. Foi assim que a gente conheceu, de um encontro, de uma apresentação totalmente inesperada. E quando a gente olha assim para trás, a gente está aqui falando de um empreendimento, de uma sociedade de sucesso que aconteceu entre vocês. Mas quando a gente olha lá para trás, tudo começa num sonho normalmente, né? Tem que ter alguém que desejou, tem que ter alguém que sonha para que esses encontros aconteçam. E qual era o sonho, Edu, Penélope, qual era o sonho? O que impulsionou de verdade vocês? Em que momento que vocês entenderam que tinha que começar esse negócio juntos? Você quer a versão romântica ou você quer a verdade? As duas, porque a verdade sempre é interessante e a romântica a gente adora, né? Então, vamos lá, a gente vai falar muito de vulnerabilidade nesses podcasts. Para mim, nasceu de uma necessidade de sobreviver. E quando a gente se encontrou, e nesse momento onde o meu primeiro negócio estava indo por água abaixo, o que parava de pé era o trabalho que a gente fazia junto de preparação de executivos na área de comunicação. E nasceu dessa necessidade da gente se manter e levar esse negócio a gente. Pelo menos para mim, sempre tinha um sonho, mas tinha uma necessidade grande por trás, né, Pen? Sim, e para mim era um momento de poder trazer para mais pessoas o que eu realmente acredito, assim, dentro do DNA, que é nosso DNA. A razão que a gente existe de colocar mais compaixão no mundo, de reduzir estresse, de aumentar a felicidade. Lá atrás, eu não tinha isso tão definida, mas estava dentro da minha alma e estava em as outras coisas que eu fazia na vida. E quando a gente começou 16 anos atrás, era dentro da escola do inglês do Edu. Então, fizemos esse trabalho como uma parte disso. Mas aí, em 2015, decidimos de mudar isso. E ali nasceu a Long Vision como ela existe hoje. E eu lembro muito claramente, teve um livro que eu comprei no aeroporto, voltando para o Brasil, que era Start With Why, do Simon Sinek.
E comprei esse livro, comecei a ler lá no aeroporto e fazia todo sentido, porque ele fala, né? Você começa com o seu porquê. É isso que importa, é isso que a gente precisa comunicar. E aí eu fui pensando, puxa, mas o que é o meu porquê, né? Eu tenho tantas coisas, tantos projetos, e eu vou precisar sacrificar uma ou duas delas, porque não tem tempo no dia. Aí eu fui entendendo que o meu porquê é de transformar pessoas, se seja dentro da sala de aula, se é na sala de concerto, se é com o trabalho com cavalos que eu faço, era tudo parte disso. Aí eu falei para Edu, esse é o livro, você tem que ler esse livro, faz todo sentido, e isso é para nós, né? O nosso porquê, ela é forte. Edu, apaixonado por estar em sala de aula, ensinando, ajudando pessoas a alcançar o seu melhor versão, e eu também. Então, juntando isso dentro da Long Vision, foi uma fundação, eu acho que muito sólido para nós, com os nossos valores e o nosso porquê, né? O nosso propósito muito claro. Eu acho que a gente fazia as mesmas coisas, mas em arenas diferentes. E Edu, isso que eu queria entender assim de vocês. As coisas dão certo quando existe mais de uma habilidade dentro daquela sociedade. O que exatamente você fazia, o que a Penélope fazia, que deu tão certo para que vocês crescessem e chegassem ao quadro que vocês têm hoje? Você começou a empreender muito cedo. Com 24 anos, você já estava lá com a sua escola de inglês, não é? Então, o que dentro desse modelo empreendedor, como que vocês fizeram esse encontro que trouxe esse crescimento? Primeiro que a gente tem perfis comportamentais totalmente diferentes e complementares. A gente demorou um pouquinho para entender isso e isso foi muito legal, porque de fato a gente se complementava com as competências, né, com as nossas fortalezas. Eu acho que a gente cada um olhava para uma área do negócio de uma maneira e se complementava e tornava isso cada vez mais forte e coeso, sem a gente mesmo nem saber, né, Pen? Então, eu já tinha essa bagagem de ter tido um primeiro negócio, estava saindo de um momento difícil, né, de ter quebrado com o negócio praticamente, e a Pen vem no momento onde ela porta toda essa bagagem comportamental, esse lado humano para o que a gente já fazia, mas de uma maneira muito mais estruturada. Então, eu diria que a Pen é o coração e eu mais a razão, engenheiro civil, né, de formação, então acho que isso completou bem essa parte mais coração e razão. E a experiência do negócio e a vivência dela como musicista, eu acho que foi fundamental para o que a gente faz hoje. Sim, porque o nosso primeiro curso ali era técnicas de apresentação. É assim que a gente começou, que o Edu me convidou a criar esse curso para os executivos. E aí eu trouxe toda essa bagagem de estar no palco, né? A psicologia de performance, tudo isso a gente colocou ali e com o olhar de professor, como fazer isso de uma forma dinâmica e nasceu o primeiro curso. Então, eu acho que uma coisa que deu muito certo entre nós no começo era Edu é um networker nato. Adora estar falando com as pessoas, trazendo esses cursos. E eu gosto de ficar nos bastidores, estudando, criando conteúdo. Sim, então, isso complementou. Então, quando a gente abriu o Long Vision, era nós dois. Né? E eu cuidava do desenvolvimento e os produtos, né? E o Edu cuidava do comercial. E para nós, funcionava perfeitamente. Aí a gente se complementa como um todo com isso, com os skills. Eu acho que eu sozinha teria esse sucesso. Eu acredito que não da forma que é. E também Edu sozinho. Pensa igual. Não teria sido assim como a mágica que é hoje a Long Vision. E por que esse tema? Como que vocês chegaram nesse tema para o primeiro curso? Essa é uma história super legal. Logo depois o Dr. Miguel me apresenta a Penélope. Acho que um mês depois ele volta numa das aulas e fala: Edu, o negócio é o seguinte, fui selecionado entre os 33 empreendedores do mundo, uma premiação global. E se eu for o selecionado, eu tenho que fazer um discurso em Mônaco, em inglês, para 500 pessoas. E eu quero que você me ajude com essa preparação. E na hora eu falei: claro, te ajudo. Ele falou: meu time de marketing está preparando o speech, a gente vai treinar isso aqui em sala. Mas eu lembrei da Pen.
artista, acostumada com grandes palcos, treinou a vida inteira para se apresentar em grandes concertos. E eu chamei ela para me ajudar nessa empreitada. E foi ali que nasceu, então, a Long Vision. É hoje o que seria um coaching de técnicas de apresentação, que inclusive continua sendo a menina dos olhos, eu diria até, da Long Vision quando se fala de treinamentos de comunicação. Então, eu gosto sempre de reforçar isso, porque eu sou muito grato ao Dr. Miguel. Me apresentou a Penélope e nos deu o nicho de mercado para começar a trabalhar. Porque quando ele voltou desse evento, ele falou: Eduardo, não ganhei a premiação. Quem ganhou foi o fundador do Cirque du Soleil. Veja o nível da competição. Mas ele falou assim: formata um curso assim para os meus executivos. Eles estão sempre em roadshow, sempre se apresentando, porque eu usei muitas das técnicas que vocês me apresentaram, as técnicas de respiração que a Penélope trouxe para mim, impostação de voz, como lidar com o público, e eu quero que eles vivenciem isso. E aí nasceu, então, de fato, a Long Vision. E em que momento vocês, dentro de toda essa construção dos cursos que vocês estavam lançando, vocês olham para a felicidade, vocês olham para a questão do diminuir o estresse, que a gente vê muito nos treinamentos de vocês? Em qual momento que isso começou? Eu acho que sempre estava dentro, mas não era falado explicitamente, ok. Explicitly. Mais fácil para eu falar. Mas sempre existia. Então, por exemplo, em técnicas de apresentação, nós trabalhamos a psicologia de performance. Então, todos os sintomas de nervosismo, por que isso acontece de uma forma evolutiva, a razão evolutiva, e aí as soluções. Então, muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande de se apresentar em público. Então, se nós podemos dar 3 soluções que eles podem começar a colocar em prática imediatamente, a próxima vez que eles vão dar uma apresentação, eles já vão ter menos estresse, eles vão estar com mais felicidade, ou seja, vão estar mais tranquilos. E aí, por consequência, isso vai impactar na maneira que se apresenta, a maneira que eles se comunicam e tudo mais. Então, sempre tivemos essa viés, esse olhar. Também quando a gente falou de comunicação efetiva, trazemos essa parte do coração aberto, que também é olhar para dentro. Então, o fundamental é o autoconhecimento, é olhar para dentro, se ver, se reconhecer, ter uma autocompaixão, entender o que está acontecendo para que a melhor versão pode sair. Hoje, nós falamos isso explicitamente. Isso. Perfeito, vocês são a dupla perfeita. Eu preciso mudar essa palavra, né? Tão fortemente. Então, hoje a gente fala isso dentro de todos os nossos treinamentos, é muito claro dentro do nosso DNA. E hoje, quando estamos atuando com as equipes, é fundamental, porque estamos todas pessoas atuando dentro de equipes. E se eu chego com muito estresse, como que eu posso me comunicar? De repente, eu vou ficar um pouco mais ríspida, dar uma resposta menos adequada, mais que pode incomodar o outro. Com uma má intenção? Não é má intenção, mas quando estamos aqui cheio de estresse, parece que sai torto, né? Então, a importância da gente reduzir esse estresse para que a gente pode aumentar a felicidade e, por consequência, a gente tem espaço para o outro. Aí eu posso ver e falar, não posso te ajudar nesse momento, mas daqui a uma meia hora eu te respondo, em vez de alguma coisa mais violenta na comunicação. Então, isso é fundamental para nós. E a gente vê que isso tem uma repercussão dentro da vida toda das pessoas que não só no ambiente de trabalho, né? Leva para casa, Exato. Leva para os relacionamentos. Eu acho que a gente traz muito do que a gente almeja. Eu sempre quis trabalhar num ambiente onde eu me sentisse bem, onde não fosse um ambiente tóxico. E eu acho que foi por isso que eu sempre quis ter o meu próprio negócio, para a gente poder criar isso. Eu já tive experiências onde não era possível sempre ter um ambiente totalmente livre disso. E hoje em dia ainda não é 100% livre
desse tipo de situação. Por isso que vocês treinam as pessoas Perfeito. para esse ambiente, né? Porque existe a necessidade de um aprendizado para um modelo assim. A gente sempre fala muito que a transformação, qualquer uma delas, tem que acontecer primeiro dentro da gente, né? E eu ouço, assim, a fala de vocês e identifico muitos pontos do treinamento. Quando você fala o que nós passamos em sala de aula, né? É da nossa essência, dá para sentir na voz de vocês, na fala de vocês, que vocês levam o que vocês acreditam, o que é verdadeiro mesmo para a sala de aula. Ao longo desses 9 anos, claro que quando a gente entra numa sala de aula, eu imagino que vocês estão ali para ensinar, mas a gente não tem como não aprender no relacionamento com o outro, né? E o que durante os treinamentos, para cada um de vocês, a Long Vision trouxe de mudança e trouxe de crescimento dos próprios treinamentos que vocês aplicavam, do retorno dos outros? Puxa, Adri, eu acho que esse com certeza é um dos motivos que eu nunca saio de sala de aula. Eu sempre aprendo muito mais do que eu ensino. Com o que a gente vem fazendo na Long Vision, categoricamente eu posso afirmar, eu me tornei uma pessoa melhor, um pai melhor, um colega de trabalho melhor, um filho melhor, um marido melhor, porque isso transcende o ambiente corporativo, a gente leva isso para outros lugares. Então eu me sinto hoje um ser humano bem melhor do que eu era quando eu comecei a fazer. E vem muito do que a gente vem fazendo e aplicando. Muito da Pen, do Guilherme, da Renata, de todo o time da Long Vision, que também nos ajuda a melhorar como pessoas. Quem acompanha a Long Vision nas redes sociais, quem já foi para a sala de aula com você, já ouviu muito a palavra compaixão. E a Penélope foi uma das pessoas que eu mais tive contato com essa palavra dentro do time da Long Vision. Demonstrar essa compaixão, ter atenção ao outro, ao bem-estar no ambiente de trabalho. Isso é uma evolução dentro das relações corporativas? Existe muita resistência ainda a tratar o outro bem, a poder passar uma ordem que tem que ser executada para que a empresa cresça, para que haja produtividade, mas de uma outra forma? Como que vocês percebem isso? Vou deixar para você essa pergunta. Tá. Como que eu vejo isso? Eu acho que a palavra compaixão, ela está começando a se espalhar no mundo corporativo. Eu acho que anteriormente, e até em alguns casos, é visto como abraçar a árvore, é uma coisa muito difícil de entender o que é. Então, essa compaixão, o que eu chamo de compaixão, e dentro do ambiente de trabalho, como que isso pode ser, é olhar para mim, o que eu estou passando, para entender isso, para poder passar esse espaço para o outro e colaborar com o outro. Então, eu acho que é uma outra palavra que pode caber aqui, não é igual à compaixão, mas que a compaixão promove é a colaboração. Então, nós só podemos ser colaborativos de verdade quando nós temos uma compaixão, uma empatia, e isso leva à colaboração. Então, nesse sentido, eu não vejo como uma evolução, eu vejo isso como um resgate. Porque teve um momento lá atrás, se a gente olha para a nossa evolução humana, que é uma grande paixão minha, nós podemos ver que isso existia. A colaboração é o que trouxe a gente até mais recentemente na nossa história. E então, como a gente vivia antigamente, era muito mais colaborativo do que é hoje. Então, em algum momento do tempo que, não querendo entrar tanto em detalhe, mas uns 14 a 10 mil anos atrás, nós mudamos a maneira que a gente faz as coisas e virar muito mais competitivo e dominante. E aí a gente, no meu ponto de ver, a gente foi se perdendo. Hoje é um resgate disso. Era a nossa sobrevivência que estava em jogo. Então, era uma sobrevivência, ou seja, o tribo como um todo. E eu dependo de você para sobreviver, que depende da Adri para sobreviver. Então, tem tudo isso. Então, nós éramos naturalmente colaborativos. Hoje é uma outra situação. Muitas vezes estamos colocados eu contra você. É a minha sobrevivência que está em jogo, Exato. não a nossa. Né? Dentro da empresa, é o meu resultado, é o meu número, é a minha área.
E aí o Five Behaviors vem para trazer justamente isso, o foco no resultado coletivo. Não, é a nossa empresa, é a nossa área, é o nosso resultado. Eu acho que para mim, essa é a grande sacada dessa metodologia, que desenvolve o indivíduo, claro, como ser, mas olhando sempre para o coletivo. E E vocês aí, têm... o resgate, né? É uma coisa que a gente vem fazendo e precisamos colocar novamente na mesa. E para isso a gente precisa ouvir e mudar, e entender, aceitar. E dentro desse trabalho todo que vocês fazem com o treinamento do Five Behaviors, vocês lembrariam assim de alguma história marcante, de uma transformação que vocês viram? Às vezes vocês entraram em sala de aula e acharam que ali seria mais desafiador, mais difícil. E qual comportamento que vocês acham que trouxe essa mudança? Compartilhem com a gente assim, alguns desses momentos pessoais mesmo, de ter visto a transformação acontecer. Bem, a gente tem alguns clientes de longa data que começaram uns anos atrás e a gente vem acompanhando e realmente é incrível a mudança que tem feito ao longo desses anos, porque também os 5 comportamentos não é de um dia para o outro, né? As pessoas entram na nossa sala e eles saem diferentes. Esse é o nosso propósito. Mas requer ali um acompanhamento, é uma jornada. Então, ao longo de anos, para mim, eu tenho dois dos nossos clientes que eu olho, poxa, parabéns pela dedicação para colocar isso na mesa, para fazer isso uma prioridade. E a gente vê que a cultura e o ambiente, ela é diferente. Então, para mim, isso é nítido ver, é um prazer enorme de ver uma transformação cultural dentro de uma instituição, mas também tem equipes onde que eu entrei e senti a toxicidade. Para mim é uma coisa que eu sou mais, eu acho que sensível a isso. Tem hipervigilância, essas coisas. Então eu entro no ambiente e eu sinto. E aí isso é o que eu adoro fazer, porque analisar, perceber o que está acontecendo com todos os integrantes, por que esse ambiente, o que está acontecendo com as relações e o que nós podemos fazer para ajudá-los, porque ninguém quer ficar num ambiente assim. Então, essa é a grande motivação para mim. Então, poder fazer isso, fazer uma mediação, fazer que 2 pessoas que se odiavam, que era o fim do caminho, não tinha mais volta, depois de um dos nossos atividades dentro do curso, um virou para o outro e falou, ainda não gosto de você, mas eu respeito você, você é uma pessoa incrível por o que você passou e é uma honra trabalhar com você. Então, escutar isso de 2 pessoas que entram numa sala, criar todo um ambiente desconfortável, isso não tem outra coisa que pode substituir isso para mim. Isso é tudo. Adri, eu pessoalmente, eu acho que eu facilitei mais de 200 equipes nos mais variados segmentos e desde C-level até nível de coordenadores, né? O Lencioni tem uma máxima que eu repito sempre que eu posso, que ele fala que os comportamentos antecedem os resultados, né? Para uma mudança de resultado, a gente precisa mudar os comportamentos. E o que eu vi ao longo dessas 200 equipes e de mudanças efetivas é quando o líder está comprado do processo e ele acredita na metodologia e ele é o exemplo, a mudança ela é muito mais rápida e ela vem a curto, médio e longo prazo. Eu vou trazer um exemplo que eu vivenciei, que talvez não seja o que você tenha perguntado, mas foi legal porque a gente fez com um C-level de uma organização e quando eles saíram desse processo, os VPs falaram, puxa, a gente precisa cascatear isso para os nossos times. E um desses VPs não estava muito comprado com esse processo de vulnerabilidade, de abrir para o conflito produtivo para os membros da equipe, de fato fazer essa cobrança entre pares e olhar para o resultado coletivo. E todas essas outras áreas dos outros VPs avançaram muito dentro do negócio com resultados muito impressionantes. E essa área desse VP não. Coincidência ou não, ele depois de 6 meses não estava mais fazendo parte desse time de liderança, né? Ou seja, é uma metodologia também que se a pessoa não está comprada, se ela não
não adere a essa nova maneira de se relacionar, o sistema não aceita, as pessoas não aceitam mais. Exatamente. Então, mas, de fato, o líder estando comprado do processo, a transformação ela é muito aparente. Sim. Isso que a gente chama, né, da cultura 5B. É quando tem uma transformação cultural dentro da empresa, justamente por isso. Né? Todo mundo está lá fazendo e vê o benefício, sente na pele o benefício, aí não tem como não seguir com isso. E quem não se encaixa ali, ok, vai encaixar em outro lugar. Né? Cada um vai escolhendo a cultura de qual quer se pertencer. Né? Então, acho que isso é uma coisa muito forte dos 5 comportamentos. É essa cultura que cria. E algo também que vocês colocam na prática, que é uma prática no treinamento, que não é só a pessoa vai lá, vai ouvir uma palestra, vai participar de um curso como observador e vai mudar. Não, ela precisa fazer parte da ação, como vocês estão dizendo, mas vocês incentivam muito, né? Durante os treinamentos, vocês fazem dinâmicas, vocês trazem as pessoas para conversa. Eu mesma já presenciei em alguns momentos as pessoas se abraçando, ali há muita emoção quando você fala de você naquele ambiente, né? Sim, porque você falar sobre relações de confiança, você falar sobre vulnerabilidade, você falar sobre conflitar com as pessoas, né, de maneira produtiva, isso gera emoções, né? O conflito por si só é o que vai gerar um desconforto, né? Se a gente tem ideias diferentes. Então, é um processo que vai proporcionar esse tipo de situação. E eu costumo brincar que quando a gente faz esse trabalho, e a gente tem como um pré-trabalho a leitura do livro, que é um livro muito legal, inclusive, que chama-se Os 5 Desafios das Equipes. E eu vejo que as pessoas que leem o livro antes já vêm com o kimono mais aberto para o debate, já entendeu um pouco melhor, se enxerga naquelas disfunções, e entende que você também você também contribui com aquilo, não são só os outros que estão contribuindo para a disfunção da equipe, você também tem o seu papel. Chama todo mundo para a responsabilidade da mudança. Exatamente. A Penélope comentou aqui que vocês têm clientes de longa data. E aqui você atribui, Edu, esses relacionamentos de sucesso que vêm com vocês há tanto tempo. Puxa, eu acho que é muito sobre a entrega, é muito sobre os resultados, mas muito também a maneira como a gente vê os nossos clientes. Um dos nossos valores é que a gente é um trusted partner, ou seja, um parceiro de confiança. A gente quer solucionar ou dar opções para solucionar aquele problema do nosso cliente, seja médio, curto, a longo prazo. Eu acho que uma das coisas que para mim mais me marca é quando as pessoas mudam de empresas, de corporações e nos levam para elas, porque viram o valor, confiam no trabalho e viram o impacto que aquilo gerou naquele time. Puxa, eu quero replicar nesse meu novo time aqui, é uma nova construção. E vocês imaginavam esse cenário 9 anos depois? Como que vocês olhavam para frente? Porque todo sonho de empreender, a gente nem sempre consegue olhar tão para frente, não é? Como foi? Como que vocês se percebem agora, há quase uma década, transformando realidades dentro das empresas? Vai lá, Pen, falei muito aqui. Bem, também praticando a vulnerabilidade, 10 anos atrás, ou mesmo 16 anos atrás, quando a gente começou com o nosso primeiro curso aí, eu não imaginava de estar aqui hoje, né, fazendo esse podcast, ter uma equipe de 15 pessoas, não imaginei isso. Não imaginei que a gente podia tocar tantas pessoas, impactar tantas vidas, porque não é só o participante, né? A família toda dela também e todo mundo em volta. Eu não imaginava. Quando a gente começou a impactar mais e ver isso, aí eu me permiti a eu sonhar grande. Então, eu acho que nós temos muito para frente. Eu tenho uma visão muito forte de poder ajudar e apoiar mais e mais pessoas. Então, eu acho que isso é muito importante, porque nós podemos criar pequenas bolhas
né, de culturas mais saudáveis, com mais segurança psicológica, com tudo isso, mais coesão, colaboração, etc. E aí, por que não criar, né, uma bolha maior nisso? A gente tem como fazer isso. Então, eu estou olhando lá para frente já dessa forma, mas lá atrás não. Eu veio aqui cantora de ópera. Ter o meu próprio business não estava ali nos planos. Mas vejo como a vida é, porque hoje eu me sinto que esse é o meu propósito, não ser cantora de ópera. E olha, eu sou cantora de ópera há já mais de 30 anos que está dentro de mim. Então, para eu poder me comprometer com isso e falar, não, é essa a razão que eu estou nessa planeta, para mim é muito impactante. E você veio por acaso para o Brasil? Não, foi planejado. Eu veio aqui para terminar um livro acadêmico que eu estava escrevendo sobre a música de câmara brasileira para voz e piano do século XIX e XX. Então, uma coisa extremamente niche, nunca vai ser um best-seller, mas eu sou especialista na música de câmara, que é música para pequenos espaços, e eu me especializei na música brasileira. O repertório é muito rico. Quando você vem já pensando em morar no Brasil? Não. Eduardo, Não, ela não agradecemos. Não, ela não vinha nem para Curitiba, não é isso? Você eu ia para Olinda para ficar 6 meses, 1 ano, no máximo, terminando essa pesquisa para o livro e trabalhar com crianças, um projeto de música e tal, fazendo isso. Aí eu mudei os planos, veio para Curitiba, conheci o Edu, começamos a fazer técnicas de apresentação e aí... Daí dá para ouvir o começo desse podcast para entender como que essa história chega aqui. Verdade. É verdade. E Edu, e agora vocês estão aqui juntos e a gente falou aqui no começo, apresentando a Long Vision, que vocês estão entre as 3 empresas no mundo que mais treinam pessoas com The 5 Behaviors. O que isso significa? Porque treinamentos, hoje, a gente vê diversos, inúmeros, muitos. Agora, fala pra gente o que isso significa, porque para vocês, com certeza, isso é um troféu. Não, isso para mim é um baita orgulho, né? Inclusive, essa informação é recente, né? Que nós somos o terceiro parceiro autorizado que mais vende o 5 Behaviors, os assessments e também impacta pessoas. Isso para mim, eu acho que é uma validação do nosso propósito, que é de fato disseminar isso para o maior número de pessoas possíveis. O que a gente vivencia dentro da Long Vision, a gente quer que isso aconteça em outros ambientes, em outras equipes. Para mim, é um mega orgulho. Para encerrar aqui a nossa conversa, hoje vocês diriam que os treinamentos da Long Vision, eles são para quem? Puxa, para todo... Vou falar por mim, a Pen depois ela pode complementar. Eu acho que para toda e qualquer pessoa que quer se desenvolver, que quer olhar para dentro, entender quais são os seus shortcomings, né? Quais são as suas necessidades de desenvolvimento. Para todo e qualquer líder que quer desempenhar um papel melhor com a sua equipe. Para toda e qualquer organização que quer, de fato, provocar e promover uma mudança comportamental e cultural. Para toda e qualquer pessoa que esteja disposto a sentir um pouco de desconforto, porque a mudança gera desconforto. Acho uma excelente resposta, Edu. Não sei se... Complementa aí. Eu ia complementar, então, também, de repente, é para pessoas que não têm essa visão, que não sabem que querem se desenvolver, ou até colocam uma barreira para isso. Porque nós não estamos aqui para falar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não. Estamos aqui para oferecer uma maneira diferente de fazer as coisas, que traz mais engajamento, mais motivação, uma segurança psicológica, que reduz o turnover, que faz que o ambiente, os resultados coletivos ficam maiores e, por consequência, aí impactam no bottom line. Isso é o que
nós fazemos com todos os nossos cursos, nós impactamos dessa forma. A gente escolhe os 5 comportamentos como uma maneira, uma metodologia para apoiar nisso. É para oferecer isso. E para quem tem uma barreira, escuta. Porque muitas vezes, depois de escutar, tem um semente que a gente coloca ali. E a pessoa, pelo menos, ela volta para casa pensando, de repente, uma relação que ela tem com a família. Não necessariamente no trabalho, mas em alguma maneira tem esse impacto. A gente tem esse impacto em sala de aula. Então, para mim, a resposta seria para todos os seres humanos. Se você é Homo sapiens, tá dentro. Fica o convite, então, para todos aqui. E para conhecer mais a Long Vision, também acessar o site longvision.com.br. Muito obrigada por esse bate-papo. Obrigada, Adri. Obrigado, Adri. Foi um prazer. Muito obrigado. Estamos chegando ao fim dessa conversa especial que celebra os 9 anos da Long Vision, mas no nosso próximo episódio vamos conversar com mais um sócio e facilitador, Guilherme Pereira. De aluno do treinamento a sócio, ele vai nos contar como foi essa transição de carreira. Até mais!